E aí, galerinha, estamos aqui em mais uma aula de marketing digital e hoje a gente vai falar um pouco sobre avaliações, como que funcionam as avaliações do Google, como que vai funcionar as avaliações de empresas e por que que são feitas essas avaliações, certo? Primeiramente, quando a gente fala sobre avaliação de empresa, é geralmente sobre o seu serviço, sobre o seu produto e um modo que a gente tem de saber como que aquela empresa funciona ou como que aquela empresa se destaca no mercado de trabalho, através da visão do cliente, ou seja, da forma que o cliente vê, que o cliente enxerga essa empresa. Por que que foi passado esse método? Lembra que quando a gente estava estudando sobre as formas do marketing, o marketing 4.0 e o 5.0 já passaram a implementar essa forma de dinamismo entre empresa e cliente, certo? Foi quando começou-se a passar para o lado da tecnologia, aonde o marketing ele já tinha que buscar os seus clientes e não deixar com que o cliente vinha diretamente a ele, mas o cliente passou a ser mais interativo, a ser mais incisivo na decisão do que ele quer, de comprar produtos, de como que vai funcionar, pesquisar sobre a empresa e não ir diretamente comprar aquele produto só porque ele precisa. Ele vai procurar avaliações, saber se o atendimento é bom, se o produto é bom, como que é a loja. E aí, a partir daí, o Google criou uma ferramenta chamada avaliação. Porém, não é só o Google que trabalha com isso. A gente vai falar sobre o Google e sobre alguns outros aplicativos também, certo? Primeiramente, o que a gente precisa entender da questão de avaliação? Ela é uma ferramenta que tanto pode alavancar quanto pode derrubar a sua empresa. Justamente pelo quê? Porque é a avaliação em tempo real do seu cliente, é a avaliação em tempo real do que está acontecendo. Muitas vezes essas avaliações elas são baseadas num pequeno fato acontecido do momento, ou também pode ser que já seja uma avaliação referente a muitos anos ou muito tempo de convivência, como geralmente quando a gente fala em restaurantes, essas coisas. Então, antes da gente literalmente levar em consideração as avaliações que a gente vê de um estabelecimento, a gente precisa ter um pouco de noção para saber se realmente é aquilo que está acontecendo ou não. Fazer pesquisas, olhar todas as outras avaliações, não somente as primeiras. Por que que eu falo isso? Aqui temos o exemplo do CEDASP, certo? A escola onde a gente estuda, no caso aqui. Então, vamos lá. Esse aqui é a localização pelo Maps, certo? Ou seja, quando você vai lá e procura a empresa, procurar a empresa no Google, você escreve o nome da empresa. Se tiver uma conta disponível da empresa, ele vai te dar as informações dessa empresa. Jamais seja pelo site, ou seja, vir aqui e clicar, você não vai ter essas informações. Você vai entrar na landing page da empresa e aí são outras informações. Pode ser que haja também uma avaliação dentro do site da empresa, mas em questão que a gente precisa estar aqui fora, na visão parte do Google, certo? Aqui a gente tem algumas informações básicas, que são a website, que basicamente é esse sitezinho que a gente tem aqui, as rotas, como chegar nesse local, salvar, que é para você salvar essa empresa, você vai criar uma pasta de salvamento de algumas empresas ou no seu computador, dependendo do sistema que você está utilizando, vai ser de uma forma diferente. Então, não vou entrar em detalhes sobre isso. E um telefone, que é basicamente as mesmas informações aqui, ó. Endereço, os lugares que você visitou. Aqui, ó, tá? Você visitou hoje, eu tive um login do Google próximo ou dentro da empresa, justamente porque eu estou no local de trabalho. E aqui tem todos os dias, ó, que você frequenta essa empresa ou vai nesse local especificamente. Horas aberto, ou seja, o horário de funcionamento aqui, ó, das 7h30 às 17h30, o horário de funcionamento da escola. E aos sábados, das 7h30 às 13h30. No caso, esse horário aqui é o horário da recepção, não são os horários de aulas. É horário diferente, certo? Os alunos têm horário de aula passado pelos próprios professores. Temos o número de telefone, categoria e etc. Mas o foco principal que a gente precisa é isso aqui, ó. A avaliação. Como que começa, certo? Primeiramente, a gente precisa avaliar essa empresa. Como que eu vou avaliar essa empresa? Eu vou vir aqui, se eu estiver pelo computador,
eu vou localizar esse botão aqui escrito comentar. Vou dar um clique nele, vai me aparecer esta aba aqui, ó, que é a aba onde eu vou fazer a minha avaliação. Sendo uma estrela, pior local que eu já frequentei na minha vida, 5 estrelas, o melhor lugar que eu já frequentei na minha vida. E eu tenho mais duas opções. Criar um textinho explicando o porquê da minha avaliação e adicionar uma foto para justificar essa minha avaliação. Geralmente, o esquema de fotos é bastante utilizado para restaurantes, ou seja, quando você teve um problema com um prato, ou quando você gostou daquele prato especificamente e você quer deixar uma boa avaliação e justificar, você coloca uma fotinha, beleza, fechou. E clique em postar. Após isso, o seu comentário ele vai estar. Deixa eu só descartar aqui. Após isso, o seu comentário ele vai entrar em destaque aqui. E se você olhar aqui, ó, eu tenho a opção que mostra todos os comentários, no caso, avaliações, e todos os comentários totais do Google, ou seja, no caso, sobre aquilo ali, certo? Essa opção eu vou pegar por tópicos. Essa aqui eu vou abrir tudo de uma vez. Vamos aqui pela de tópico, que é bem melhor. Por quê? Aqui, ó, eu tenho informação da empresa, o nível da avaliação dessa empresa, a quantidade de votos que tem nela, no caso de avaliações, os assuntos frequentes e ordenados e algumas outras avaliações aqui especificamente. Explicando cada item. Aqui vocês já sabem que é o endereço, aqui é a função de nota. A gente tem uma pontuação de 4,6, então quer dizer que a gente está numa classificação de escola boa, do segmento de ensino, para o segmento de ensino, comparando com todas as outras escolas da cidade, seja do mesmo perfil, do mesmo nicho ou do mesmo foco, ou qualquer outra escola, a gente tem uma pontuação de 4,6, ou seja, a gente está de bom para excelente. Ótimo, é o que a empresa precisa. E temos aqui assuntos frequentes. O que seriam esses assuntos frequentes? Quando você faz uma avaliação, o algoritmo do Google ele faz uma busca dentro do seu comentário e busca as palavras-chave para poder classificar ele em tópicos. Ou seja, aqui a gente tem todas as opções, que é o que está marcado aqui. Aqui a gente tem 68 comentários com o tema aula, temos 27 com o tema aprender, 11 com o tema experiência, 9 com o tema equipe e mais 6 tópicos diferentes, que é com legal, gosto, ambiente, informática, profissional e interativo, que são classificados a partir dos textos. Ah, professor, mas se eu calcular tudo isso aí não dá aquela quantidade de comentário. Não, porque isso aqui não contabiliza somente o seu comentário, ele contabiliza as avaliações que tem também. Ou seja, a gente tem 418 avaliações e a gente vai ter, pode ser que menos comentários. Não significa que uma avaliação ela seja obrigatória você fazer um comentário, certo? Pode ser que tenha gente também que faça comentário só com emoji, alguma coisa assim. E aqui embaixo a gente tem a ordenação de avaliações. Desde a mais relevante, que é a que está aqui, como mais recente, mais alta e mais baixa. Para que serve isso? Para você localizar a informação que você quer saber. Se as informações ruins, se são as informações boas, o que é mais relevante para você em questão de avaliação. Por que a gente está estudando isso? Justamente porque quando você abrir a sua empresa, é isso aqui que vai denominar se você é um bom empresário ou não, certo? E o Google ele tem uma forma de trabalhar com essa questão de avaliações, aonde a avaliação com pontuação boa, ele tende a alavancar ela e passar para baixo as ruins, porém de uma forma mais equilibrada. Por exemplo, se eu tenho mais informações negativas do que positivas, no caso avaliações, ele vai passar as avaliações negativas para cima e deixar as negativas para cima e as positivas para baixo, porque as minhas negativas são maiores. Se as minhas positivas forem maiores, ele vai jogar as positivas para cima e as negativas para baixo, porque ele faz uma contabilidade por questão de quantidade, ou seja, se eu tenho uma quantidade maior de avaliação positiva, significa que a minha empresa é boa. Se eu tenho uma quantidade maior de avaliação negativa, quer dizer que a minha empresa não é boa. Então, ele não vai fazer uma promoção dessa empresa, ou ele não vai fazer uma indicação de uma empresa
que tem uma avaliação negativa, porque pode até queimar o esquema do Google, certo? De fazer localização. Quando eu falo queimar o esquema, no caso, é defamar o próprio sistema do Google. Porque você vai falar assim, puta, eu fui lá naquela empresa, desculpa a palavra, gente. Eu fui lá naquela empresa, porque foi indicação do Google. Pesquisei sobre o nicho de uma empresa que eu queria fazer, por exemplo, um cabeleireiro. Fui lá, pesquisei e o Google tá dando lá que ele é um bom cabeleireiro e tudo mais. E aí eu fui lá e ele é um péssimo cabeleireiro. Só que, tipo, eu fui olhar lá embaixo, tinha 300 milhões de comentários negativos, avaliações negativas, e tinha 20 positiva, e o Google me deu as 20 positiva primeiro. Então, isso ficaria como ruim e você poderia até processar o Google por isso. Então, justamente, ele pega a maior quantidade de votos e joga para cima. Ou seja, se você é uma empresa boa, tem bastante pontuação ou tem bastante avaliação positiva, ele vai jogar as suas avaliações positivas para cima. Se você não tem, é mais negativo, ele vai jogar as negativas, para que a pessoa saiba aonde ela está indo. Agora, se é burlado pelo proprietário da empresa, que paga, às vezes, para alguém colocar comentários positivos, sendo que a empresa não é uma empresa boa, aí fica a critério da empresa pela julgabilidade dela. Mas o correto é deixar com que o cliente faça essa avaliação de uma forma correta, de uma forma que ele se sinta seguro. Como, por exemplo, aqui no Sedasp, a gente aconselha a fazer as avaliações para melhorar o nosso trabalho, ou seja, sejam 100% sinceros na avaliação de você. Por quê? Se o professor está fazendo alguma coisa errada e você for lá e avaliar, o meu professor é uma pessoa legal, mas ele está errando nisso, nisso, daquilo, então a empresa vai identificar onde está o erro, que supostamente pode atrapalhar o seu ensino, e de outras pessoas também, fazendo com que o professor melhore ou até trocando esse professor. Agora, a partir do momento que a gente vai lá e faz a avaliação tipo positiva só porque a gente participa da empresa ou a gente é cliente da empresa porque a gente não quer tipo falar mal, a gente está dando lado para que a empresa erre e permaneça com aquele erro. Isso é com o Sedasp, com o Shopping Campo Grande, com a lanchonete da esquina, a pizzaria do Pedrinho, a pizzaria do João, qualquer outra. Por mais que seja o local que você trabalha, por mais que seja o local que você gosta de frequentar, se aconteceu alguma coisa errada que é viável fazer uma avaliação para que os proprietários façam uma verificação disso e melhorem, você tem que fazer essa avaliação. É justamente para isso que tem todo este contexto aqui, para que seja melhorado o desempenho da empresa. Ou seja, quanto maior isso aqui, quer dizer que a empresa é boa. Quanto menor, quer dizer que é uma péssima empresa. Entre uma empresa boa e uma péssima, você sempre vai preferir ir na melhor empresa. Então, justamente isso aqui, ó, é a parte fundamental de uma empresa, é aonde a empresa sempre tem que bater o pé. O porquê que a gente pede avaliações geralmente para alunos ou para algumas pessoas que vêm aqui? Justamente para que o Google saiba como que está andando o nosso desempenho e classifique esse desempenho da forma correta. Ou seja, para que futuras pessoas que venham procurar sobre o Sedasp vejam aqui, ó, tudo o que está acontecendo, todos os comentários, se eles são relevantes, se eles não são relevantes, se vale a pena ou não ir para esse lugar, certo? Agora, a gente vai dar uma olhada em um outro modo de avaliação, que a gente tem métodos de avaliações agora baseado em aplicativos e sites específicos, que são, no caso, por exemplo, o iFood. Quando você pede uma comida no iFood, você recebe um campo de avaliação, certo? Parecido com aquele do Google. Então, como eu não tenho aqui o método de mostrar para vocês como que é ao vivo e a cores, eu peguei esse aqui da internet, que ele basicamente resume tudo que eu precisava. Nele aqui vocês podem ver que ele tem uma avaliação da embalagem, ou seja, o estado em qual chegou a sua comida, certo? O tempo de entrega, que é o tempo específico que levou para sua comida chegar na sua casa, se foi longo, se foi curto, se foi menor do que o prazo ditado, se foi maior que o prazo ditado. Então, basicamente, para você avaliar o tempo de entrega. Custo-benefício é comparar o preço do seu produto com a qualidade que ele chegou. Se valeu a pena você pagar aquilo ali. E a comida é basicamente o sabor que você vai comer, se aquilo ali está te agradando, se é uma comida boa, certo? E temos aqui também a relevância de um comentário, aonde geralmente esses comentários aparecem
mais para o proprietário do restaurante do que para os outros clientes. Isso aqui é basicamente a visão que a gente tem de dentro do aplicativo vindo das mãos de um proprietário. Porém, essas pontuações elas são visíveis para todo mundo. Por que que muitas vezes esses comentários não são visualizados por cliente? Porque isso aqui precisa ser autorizado para ser lançado para a parte visual do cliente pelo próprio proprietário. Então, se for alguma coisa que vai, vamos dizer assim, acabar com a imagem da empresa dele, ele não vai colocar lá, certo? Mas a pontuação, sim, ela vai. Independente de estar o comentário ou não, ela vai aparecer lá, certo? E aí, no caso, diferente entre o Google e o aplicativo do iFood, é que o iFood, por ele trabalhar com comida, uma coisa que é mais séria, ele dá mais atenção para a avaliação negativa do que a positiva. Pode ter 300 milhões de avaliações positivas. Só que se ele tiver uma negativa ali no meio, ele vai destacar a negativa. Justamente porque como se trata de alimento, como se trata de comida, que é uma coisa mais séria, que pode te deixar doente, te fazer passar mal, ele tende a focar nos erros daquele restaurante para que ele não cometa mais. E o peso da avaliação também na questão de pontuação, ele é diferente do Google. Como, por exemplo, aqui, ó, se a gente vir aqui, a gente tem 4,6. Se alguém vir aqui e der uma pontuação negativa, não vai afetar tanto. Ele vai exigir uma certa quantidade de avaliações negativas para que esse número mude. Diferente das positivas. Quanto mais positivas, melhor vai destacar isso aqui. Só que, quanto mais próximo do nível máximo, que é 5, maior é a quantidade de avaliações que você precisa, tanto no Google quanto em qualquer outro lugar. Se para chegar no 1.0 você precisou de 100 avaliações, para chegar em 200 você vai precisar de 300 avaliações. Se você chegou em 2 pontos de avaliação, você precisou de 300 avaliações para chegar até lá, 400 com as 100 do 1, você vai precisar de mais, vamos dizer, 800 para chegar no 3. E aí é 800 mais 300 mais 100. Ou seja, você vai contabilizar as pontuações anteriores, mais as que você precisa chegar até naquela pontuação que você precisa. Só que aqui a gente tem um problema na questão do iFood. Se eu tenho 4,2, igual está aqui, de pontuação, tá tinindo, bonito, tô numa faixa de ótimo, eu posso conseguir alguns benefícios conforme vai subindo a minha pontuação no iFood. E aí, se eu chegar no 5.0, eu tô no topo, melhor empresa, vai ser destacado entre as primeiras, porque o iFood ele faz isso. Se você tem 5.0, você recebe um selo de melhor empresa. Se eu não me engano, o íconezinho lá em volta do ícone da sua empresa que aparece no iFood, ele muda também. Ele aparece com uma corzinha vermelha, se eu não me engano, e um selinho do lado, quer dizer que você tem 5.0 e que você é uma ótima empresa. E também você pode ter uns benefícios, como ganhar brindes, tem isenção da taxa, porque tem que pagar taxa mensalmente para o iFood, e assim por diante. Por quê? Você tem uma boa venda, você tem uma boa avaliação, quer dizer que os clientes adoram a sua empresa e você não está denegrindo a imagem do iFood. Porque quando a empresa no iFood faz cagada, não é a empresa que é nomeada, é o iFood. Por exemplo, se eu comprei no restaurante da Mariazinha, comprei uma Marmitex, e eu pedi tal coisa, veio arroz, feijão e ovo, e na ilustração lá tem um monte de coisa, ou na descrição tem macarrão, bife, frango e um monte mais de coisa, e só veio arroz, feijão e ovo, eu vou ficar chateado, e eu vou lá fazer a avaliação no restaurante da Mariazinha. Só que quando alguém vir perguntar para mim, eu falo, o iFood é uma bosta, porque a entrega é ruim, a comida também, os restaurantes que estão lá não prestam, então não vai no iFood. Então você está denegrindo a imagem do aplicativo simplesmente por causa de um erro da sua empresa, certo? E o cliente está atacando, está acabando com o aplicativo justamente porque a sua empresa fez a cagada. Então, justamente por isso que a pontuação ela tem um peso maior dentro do iFood. Ela vai funcionar assim. Se a cada 5 avaliações positivas eu subir uma porcentagem, uma avaliação negativa vai me fazer cair 3 vezes mais o quanto eu subi com 5. Ou seja, vamos dizer assim, se é de 0 a 100 a pontuação dali para poder chegar no máximo.
e com 5 avaliações positivas, eu subi, vamos dizer assim, 10 pontos. Se eu tiver com 30, vamos dizer assim, 50, vamos jogar para metade. Se eu tiver com 50 pontos, porque minha última avaliação foi 5 estrelas, e aí chegou lá nos 50 pontos, na metade, na média, eu tô bom. E um cliente não gostou do meu serviço e foi lá e avaliou com 1 ponto, eu vou cair de 50 para 20, ou seja, com 1 ponto negativo, eu perco 5 pontos, 3 vezes mais ou menos a avaliação. Vamos deixar uma forma mais clara, que eu acabei me enrolando isso aqui para poder explicar. Ou seja, cada avaliação positiva tem um peso, certo? Cada avaliação negativa tem um peso vezes 2, ou seja, ela é 2 vezes mais pesada. O que você sobe com uma avaliação positiva, você perde 2 vezes com avaliação negativa. Se você chegou no 5 com avaliação positiva e você teve uma negativa, você volta para o 3, certo? Você perde 2 posições. E assim por diante. Então, quando tem uma avaliação negativa dentro do iFood, ele perde pontuação e você vai perdendo benefícios, vai perdendo localização. E assim por diante. É por isso que a maioria das empresas, quando recebe uma avaliação negativa, ela traz um benefício, um brinde ou faz alguma coisa para agradar aquele cliente, para que ele possa retirar ou refazer aquela avaliação para que ela volte para o status dela normalmente, principalmente no ramo de comida. E sobre as avaliações, era basicamente isso que eu tinha que passar para vocês, que é o foco maior da nossa aula de hoje, certo? Temos também algumas outras coisas que vão ser ponderadas dentro da sala de aula, que é mais por avaliação. Avaliação não, desculpa, por atividade. Mas, qualquer dúvida, pode entrar em contato com o professor. Era só isso que o professor precisava passar para vocês, que é o foco principal, a parte mais importante que vocês precisavam saber da questão de avaliações, de como que funciona o método de cada empresa. Certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato através do Avalon com o professor. Te espero na próxima aula. Até mais. E bye, bye.